Cantares de Salomão, capítulo de número 8. Versículo 14. Apenas o versículo 14. Dá uma olhada para o irmão do seu lado, vê se ele tem Bíblia. Quem não tiver Bíblia, fica do lado de um crente. Amém. Pegou na veia, né? Está conosco também, esqueci de apresentar Jesus. Eu sou assim mesmo, irmãos. O coral, daqui a pouco eles vão louvar, do ministério Deus é Bom. Deus é bom. Glória a Deus. Daqui a pouco estarão louvando a Deus aqui com a gente. Amém. Versículo 14 diz assim: vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. Amém? Vamos ler todo mundo junto. 1, 2 e 3. Amém, Jesus, glória a Deus. Fecha a tua Bíblia, levante a sua mão para o céu, vamos orar. Senhor, nós nos humilhamos diante do teu altar, da tua presença, Espírito Santo, nos submetemos ao teu governo. Fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, Senhor. Tens liberdade, Senhor, no nosso meio. Governa-nos através da tua palavra, Senhor. Leva-nos a um lugar de entendimento, Deus, nessa noite. Pai, fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Espírito de Deus, tens liberdade nessa noite para falar conosco. Toma a tua igreja em tuas mãos, Senhor. Fique à vontade, Espírito de Deus. Toma o meu coração, Senhor. Toma os meus sentimentos, Senhor. Toma a minha mente. Usa-me, Senhor. Em nome de Jesus, nós te damos liberdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar dando glória a Jesus. Se for para mim, irmãos, nem precisa. Mas se for para Jesus, vamos caprichar nas palmas. Hã? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite um pouquinho sobre os montes. Porque os montes na Bíblia representam a autoridade. O monte também representa um obstáculo, um lugar íngreme, onde a dificuldade de se achegar lá. Por isso os montes nos fazem lembrar de situações tanto negativas como situações positivas nas nossas vidas. E todos nós temos passado pelos montes da vida, assim como temos passado pelos desertos, vales e jardins. Mas eu quero te dizer nessa noite que toda a experiência que nós passamos é para um único propósito. Cutuca o teu irmão do seu lado, diga para ele: fazer-nos crescer, fazer-nos a imagem do Filho de Deus. Esse é o propósito de Deus. Toda situação que você vive tem um propósito de fazer você crescer, de levar você à imagem do Filho de Deus. Mesmo as situações difíceis da sua vida, mesmo as situações ruins da sua vida, Deus tem um propósito. A Bíblia diz que debaixo do sol Deus tem um propósito para todo o tempo. Para todo o tempo Deus
Deus tem um propósito no tempo de nascer, no tempo de morrer, no tempo de plantar, no tempo de arrancar o que plantou. Em todo tempo Deus tem um propósito, mesmo no tempo da morte, pastor, mesmo no tempo da morte, mesmo no tempo de arrancar, mesmo no tempo de arrancar, no tempo difícil da sua vida, Deus tem um propósito. Então cutuca o irmão do seu lado e diga para ele: as coisas boas te regam e as coisas ruins te adubam. Amém? O viticultor que defendeu a figueira, a Bíblia diz que havia uma figueira que há 3 anos não produzia frutos. Então o dono da vinha disse: manda cortar a figueira. Então o viticultor disse: Senhor, me dá mais 1 ano para que eu escave e para que eu esterque, e depois de 1 ano, se não der fruto, então o Senhor manda cortar. Eu quero te dizer nessa noite, querido, Deus vai estercar a sua vida até você frutificar. Deus vai escavar você até a raiz. Até a raiz Deus vai escavar você, para que você possa frutificar na sua presença. Aleluia! Então eu quero te dizer: a tudo dê glória a Deus, a tudo dê graças a Deus, até nessa luta que você está passando aí, porque Deus está moldando a sua índole, Deus está moldando o seu caráter, Deus está moldando você à imagem do seu filho. Deus está trabalhando para preparar você. Aleluia, glória a Deus. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas eu quero te dizer, Ele ainda não terminou a sua obra. Estamos em fase de aperfeiçoamento de Deus. Por isso, você quer ouvir Deus falar com você? Quem quer ouvir Deus falar aqui? Deixa eu ver. Então eu só tenho uma palavra para você nessa noite: desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. Você quer ouvir Deus falar? Não, você não tem que ir atrás do profeta, da irmã raio-x. Não, você não tem que ir atrás da revelaçãozinha. Não, você tem que ir para a casa do oleiro. Porque se você ir para a casa do oleiro, Deus vai falar, e Ele não vai só falar, Ele vai quebrar você, vai amassar o barro, vai moldar você segundo a sua vontade. Aleluia! Tem gente que passa para nós um evangelho de facilidade, e Deus vai dar, que Deus vai dar. Tem pregador que diz assim: Deus vai fazer. Mas eu quero te dizer que não se trata mais no que Deus vai fazer, porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele deu seu filho na cruz por mim e por você. Agora se trata de um posicionamento que eu tenho que ter, que nós precisamos ter diante da sua palavra, para que a palavra de Deus tenha vida em você, para que a palavra de Deus possa se mover através de você. O que você está esperando de Deus, Deus na verdade é que está esperando de você, que você se movimente a sua palavra. Então Ele está trabalhando para que você desperte e tente entender aquilo que Ele tem contigo, e tente compreender a obra que Ele tem contigo. Está na hora de você parar de perguntar para Deus por quê, e começar a perguntar para quê. Para que serve Deus? Aleluia! Porque Deus tem um plano perfeito, Deus tem uma obra que já está determinada sobre a sua vida. Os pensamentos altos do Senhor já estão determinados sobre a sua vida. Nós é que precisamos nos submeter a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então cutuca o teu irmão, diga para ele: todas as coisas cooperam para o bem.
Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Porquanto ao que antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo isso: tudo o que acontece na sua vida, Deus tem um propósito. E qual que é o propósito? Fazer de você a imagem do Filho de Deus. Esse é o único propósito de Deus: fazer de você a imagem do Filho de Deus. Moldar o seu caráter, moldar a sua índole, preparar você para ser como Jesus. Por isso Paulo dizia: irmãos, sede meus imitadores, assim como também sou de Cristo. Cristo é a nossa referência de vida. Muitos veem Jesus apenas como alguém que vai resolver o seu problema, que vai dar a você o suprimento da tua necessidade. Não, Ele é a referência de vida que nós precisamos viver. Por isso, querido, hoje eu quero falar um pouco sobre as dificuldades da vida. Elas são importantes. As dificuldades são importantes. Dê valor às dificuldades e aprenda com elas, porque elas existem para moldar você. Tem um ditado que diz: quem não vem pelo amor, vem pela... Quem veio pela dor para Jesus? Deixa eu ver, dá um sinal com a mão. Você veio pela dor? Deus teve que apertar você, aí você veio. Assim comigo. Por isso as necessidades são importantes, irmão. Cada vez que eu olho para o meu passado e eu vejo por onde eu passei pelo vale da sombra da morte. Eu passei meses internado dentro de uma UTI, com traumatismo craniano, quebrei os 2 pulsos, o fêmur do colo. Cada vez que eu coloco a mão e eu sinto aqui o ferro que eu tenho na perna até hoje, eu me lembro da dificuldade que eu vivi. Eu dou glória a Deus e diz: essa dificuldade me trouxe para o Evangelho. Essa dificuldade transformou a minha família, despertou minha casa para adorar a Deus, para buscar a Deus. Por isso as coisas ruins, elas nos adubam. De que adianta vir a chuva se a terra não está adubada? De que adianta vir a chuva se a terra não tem vitamina? Deus vai vitaminar você, Deus vai adubar você. Então depois virá a chuva, depois virá o crescimento, depois virá o que você está esperando. Primeiro Ele vai adubar você. Por isso não fuja do tratamento de Deus, deixa Deus tratar você. Aleluia! Quando você estiver tratado por Deus, se prepara, porque você vai saltar os montes da vida. Você vai dizer: vem, amado, vem como a gazela, venha saltando sobre os montes. Você vai saltar os montes da sua vida, monte que representa lugar de dificuldade. Assim como Davi, a Bíblia diz que Davi fugia de Saul, e ele se vê encurralado, porque haviam montanhas em volta, e agora Davi não tem para onde fugir junto com os seus homens. E aqui nasceu o Salmo 121, onde Davi diz: levantei os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Ainda bem que Davi pôde levantar os olhos acima do monte, porque eu quero te dizer: existe um Deus que é maior do que a montanha. Existe um Deus que é maior do que a montanha da sua vida. Quando ele olha para cima do monte, então ele pode entender e disse: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Olha o livramento que Deus dá a Davi.
Irmão, se você conseguir enxergar acima da montanha e ver que existe um Deus que é maior do que o monte da sua vida, maior que a doença, maior que a crise, maior que a divisão familiar, o rompimento do relacionamento, maior do que tudo que você está vivendo, existe um Deus que é maior do que essa montanha. Se você conseguir olhar para cima da montanha, virá o livramento. Aleluia. A Bíblia diz, 1 Samuel 23 e o versículo 28, pelo que Saul voltou de perseguir Davi e foi-se ao encontro dos filisteus, por esta razão chamou aquele lugar de Selá Amalecote, que significa rocha do livramento. Sabe por quê? Porque na hora Deus mostrou para Davi, no meio das montanhas havia uma rocha, e entre a rocha havia um vácuo, onde ele conseguiu fugir com os seus homens através da rocha. Por isso chamaram aquele lugar de Amalecote, que significa rocha do livramento. Agora deixa eu perguntar para você nessa noite, quem é a rocha na Bíblia? Aleluia. Cutuca o irmão do seu lado, diga para ele: a rocha é Jesus. Então Davi cantou ao Senhor, segundo Samuel capítulo 22 versículo 1, ele diz: e falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os teus inimigos e também das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, o meu Deus forte, o meu libertador. O Senhor é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio, o meu salvador. Da violência me salva. O Senhor é digno de louvor. Invocarei o seu nome e ficarei livre dos meus inimigos. Se você conseguir enxergar acima da montanha que existe um Deus que é maior que o monte, se prepara, porque Ele vai trazer livramento para você. A pedra do livramento virá. 1 Pedro 2 versículo 6, a Bíblia diz: por isso também na escritura contém: eis que coloco em Sião a pedra principal, a pedra de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Deus já preparou uma pedra de esquina para você nessa noite. Deus já preparou a pedra do livramento. O livramento chegou na tua vida. Não se preocupe, você pode estar cercado pelas montanhas da vida, não vê saída nem para a direita, não vê saída nem para a esquerda, não vê saída do lado de trás e nem na frente, mas eu quero te dizer nessa noite: a rocha do livramento é Jesus. Ele já chegou na tua vida para dizer para você, aleluia, que este câncer tem cura sim, para dizer para você, aleluia, que esta situação tem jeito sim. Ele tem o livramento que você precisa. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quantas vezes nós nos deparamos com os montes, as provações das nossas vidas, as crises, e nós temos vontade de voltar, temos vontade de desistir, porque percebemos que para percorrer esse caminho é difícil, vai exigir de você sacrifícios. E eu quero dizer para você, irmão, quem falou que é fácil? Ninguém falou que seria fácil. Sabe aonde Deus quer estabelecer você? No cume deste monte, neste lugar de desordem, de dificuldade, de afronta. É aqui que Deus quer estabelecer você. Se você pensa que você vai fugir para outro lugar e a sua vida vai ser outra em outro lugar, eu quero te dizer, não. Deus tem uma vida com você neste lugar de guerra, neste lugar de batalha. As maiores batalhas na Bíblia foram guerreadas nos montes, e é neste lugar que Deus quer estabelecer você.
No mesmo lugar que você é escravo, você vai ser rei, irmão. O calabouço de José estava embaixo. Daqui a pouco ele está no trono, em cima. No mesmo lugar. Olhe para o teu irmão do seu lado, diga para ele: Deus quer que você vá para cima. Deus quer que você suba. Esse é o propósito de Deus. Mas para subir você vai ter que escalar. Para subir você vai ter que se esforçar. Para subir você vai ter que perseverar. Quem está disposto a perseverar nessa noite? Deixa eu ver. Deus te chamou como perseverante. Deus, quando ele chamou Gideão, ele disse: vai nessa tua força, varão valoroso. O cara olhou para a situação, ele disse: meu Deus, mas como? Do que é feito as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando nos fez sair do Egito? Nós estamos nas mãos dos nossos inimigos. E Deus dizia: vai nessa tua força, varão valoroso, eu sou contigo. Você vai livrar o teu povo como se fosse um só homem. Aleluia, Deus está apostando em você. Deus está dizendo: vai. Cutuca o teu irmão, diga para ele: meu irmão, Deus está apostando em você. Deus acredita em você. Você vai vencer essa crise. 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 Vai vencer essa batalha. Vai vencer essa guerra. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Está chegando a sua hora. Eu só tenho uma palavra para você nessa noite: não desista. Oh, aleluia. O que você pensa que é barreira, o que você pensa que é dificuldade, é exatamente aí que Deus vai estabelecer a sua vida, o seu ministério, o seu casamento, a sua família. Olha o que diz Miqueias. Miqueias no capítulo 4, no versículo 1, Miqueias diz: nos últimos dias acontecerá. Cutuca o teu irmão do seu lado, diga para ele: últimos dias é hoje. Nós estamos vivendo os últimos dias. Miqueias diz: nos últimos dias acontecerá que no monte da casa do Senhor será estabelecido, no cimo dos montes se elevará sobre os unteiros, para eles afluirão os povos, irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos os povos e corrigirá as nações poderosas longínquas. Estes se converterão as suas espadas em relhas, de arados em lanças, de podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra a nação, e nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-ão cada um debaixo da videira, debaixo da figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos disse isso. Eu vou traduzir para você a profecia, aleluia, de Miqueias. Miqueias está profetizando, dizendo: a igreja será estabelecida no cume do monte. Quando a igreja for estabelecida, então vai acabar a guerra, vai acabar as mortes, vai acabar a divisão, a desordem, porque o plano da igreja é isso, é salvar o que se perdeu. Quando a igreja é estabelecida no lugar, o drogado é liberto das drogas. Quando a igreja é estabelecida no lugar, a prostituta é liberta da prostituição. Quando a igreja é estabelecida no lugar, pessoas são curadas. É isso que Miqueias está dizendo. Quando a igreja for estabelecida no cume do monte, não haverá mais espada. Não, nós vamos nos assentar debaixo da figueira e vamos aprender um com o outro. A igreja será estabelecida neste lugar de dificuldades.
o que parece íngreme, difícil de acesso, é exatamente aí que Deus vai estabelecer a sua igreja. Por isso eu profetizo profetas das nações, homens e mulheres que são estabelecidos em cada lugar do planeta, para ser um diferencial, para estabelecer a igreja verdadeira, a igreja que não tem divisão, a igreja chamada a igreja da unidade, a igreja de Atos dos Apóstolos. Aleluia! E a palavra do Senhor diz que a igreja, ela deve estar no alto monte. Mateus 5, versículo 14, Jesus diz: vós sois a luz do mundo, e ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ninguém pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, para alumiar todos os que se encontram na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Cutuca o teu irmão do seu lado, diga para ele: brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. A vereda do justo será como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar o dia perfeito. E quando a luz brilha, Deus vai estabelecer você no alto, porque no alto toda a cidade vai olhar para você e vai dizer: ali se vai um profeta de Deus, ali se vai a resposta de Deus, ali está o caminho do Senhor. Você vai ser o portador da voz de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. O arauto, o profeta da última hora. Deus não me salvou só para mim ser salvo, irmãos. Tem gente que pensa que Jesus nos salvou para ir para o céu, mas Ele não nos salvou só para ir para o céu, Ele nos salvou também para ficar na terra. Por isso eu não posso fugir do tratamento de Deus. Eu tenho que crescer na graça, mas também no conhecimento. Está cheio de crente perdido, irmão. Tem crente perdido dentro da igreja, 10 anos de crente, 20 anos na igreja, perdido. Chega da igreja e diz assim: ô vaso, ora aí, vê o que Deus fala. Eu preciso de uma confirmação. Entra no teu quarto, fecha a porta, vai orar. Pastor, o senhor não crê em profecia? Eu creio. E como é gostoso receber uma assim ao vivo, assim, para todo mundo ouvir assim, sabe? Eis que sou contigo, te ajudo, te esforço. É gostoso, mas eu quero te dizer, essa não pode ser a base de vida. Eu não posso me fundamentar nisso, não posso depender disso. Se Deus falar comigo, se Deus usar um profeta, aliás, para falar comigo alguma coisa que eu ainda não sei, é porque eu não estou orando o suficiente. Porque cá para nós, irmãos, se eu acordo com Jesus, se eu almoço com Jesus, se eu passo a tarde com Jesus, se na hora que eu vou dormir, Ele também vai dormir comigo e dar beijinho, aleluia. Se eu estou com Ele todos os dias, não tenho que eu não possa saber. Eu sei de tudo, meu irmão. Eu estou com Ele, eu sei de tudo. Aleluia. Se é novidade, é porque eu não estou com Ele. Se alguém fala para mim alguma coisa que eu ainda não sei, é porque eu não estou com Deus, eu não ando com Ele. Mas a minha vida de intimidade, de relacionamento com Deus, me torna apto, entendido. Por isso Paulo disse:
Não é necessário que ninguém vos ensine, vós tendes a unção. A unção, ela vos ensinará o caminho da verdade e da justiça. O Espírito de Deus, que revela até mesmo as profundezas de Deus. Se Ele está comigo, eu sei, eu conheço. Agora tem gente perdida, irmão, está no meio das montanhas assim, e agora eu vou para a direita, e agora eu vou para a esquerda. Não, aqui tem um monte, sabe, tem gente perdida, um dia está numa igreja, outro dia está na outra, atrás de mais uma mão na sua cabeça, atrás de mais um pano ungido, atrás de mais um amuleto ungido, de mais uma rosa ungida, de mais alguma coisa ungida para levar para casa. Sabe por quê? Porque está perdido, ainda não conhece o Senhor, só conhece de ouvir falar. Você precisa conhecer Deus, de com Ele andar. Cutuca o teu irmão, diga para ele: Jesus vai te pegar até você conhecê-lo. O plano dele é que você o conheça, que você o entenda. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, mas se gloriar, glorie-se nisso, em me entender, em me conhecer, em saber que sou Deus, que faço juízo, justiça e beneficência na terra. Você só tem um motivo para dar glória a Deus: o conhecer, o entender. Porque quando você o conhece, quando você entende, você não fica perdido, meu irmão. Você não é levado por ventos de doutrina. Aleluia! Glória a Deus! E se necessário for mais uma montanha, Deus vai colocar mais uma montanha. Jó precisou perder os filhos, os bens, precisou perder a saúde para buscar a Deus. E se você ler o livro de Jó, ele questiona, ele vai para o questionamento, ele vai querer entender tudo que Deus quer que você tente entender. Agora eu preciso entender por que tudo isso está acontecendo comigo. É tudo que Deus quer que você queira entender. Por isso Ele chamou a tua atenção. Aleluia. A Bíblia diz: eu fiz a ferida. Oséias profetizou: eu fiz a ferida, diz o Senhor, eu a sararei. Por quê? Porque Deus, porque o vosso amor é como o orvalho que cedo passa. Por isso eu vos matei, diz o Senhor. Porque é um amor passageiro, é um amor que cedo passa, é só empolgação. Deus conhece o que é empolgação e o que é amor de verdade. Por isso Ele vem e nos mata, para depois nos ressuscitar no novo homem, nos ressurgir numa nova criatura, tratado, moldado, bem preparado para a sua obra. Aleluia! Aí Jó questiona Deus. Aí Deus responde para Jó. Se você ler o livro, o capítulo 38, 39, 40, 41, é Deus falando para Jó. Deus diz: Jó, agora você senta, me escuta, porque eu vou falar. E Deus diz para Jó: onde você estava, Jó, quando eu fiz os céus? Onde você estava quando eu coloquei as estrelas no seu lugar? Aonde você estava, Jó, quando eu fiz a terra, a divisão das águas? Não, você não estava, porque você não era. Eu sou. E Deus começa a se manifestar a Jó. Quando chega no capítulo de número 42 de Jó, Jó dá uma resposta para Deus, dizendo: Deus, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Por isso falei de coisas que para mim eram inescrutáveis, estava longe do meu entendimento, com o ouvido dos ouvidos ouvir, mas agora os meus olhos veem a tua glória. Por isso me abomino no pó e na cinza. Em outras palavras, Ele está dizendo: valeu a pena sofrer, valeu a pena ser tratado, ser moldado, porque hoje eu entendi o propósito de Deus.
Você vai dar glória com gostos, não se preocupe. Hoje você está dando glória chorando. Hoje você está dando glória chorando, mas você vai dar glória com gosto. Está chegando a tua hora, está chegando o teu momento em que Deus vai estabelecer você no cume do monte. Aleluia! A cidade será edificada no monte. Oh, aleluia! Glória a Deus! Quando nós dizemos que todas as coisas cooperam para o bem, é até as coisas ruins. Amém? Deus pode transformar os montes mais íngremes, altos, em lugares de bênção, irmão. Um exemplo disso encontramos na vida de Caleb. Caleb foi um dos 12 que espiaram a terra prometida de Canaã. E a Bíblia diz que quando trouxeram a resposta da terra, todo mundo veio murmurando, reclamando, dizendo: essa terra tem gigante, filho de gigante. Rasgaram as vestes. Caleb se levantou e disse: não, entramos e possuamos a terra em herança. Os irmãos olharam para Caleb e falaram: esse cara é louco, vamos apedrejar ele. Irmão, todo crente cheio do Espírito Santo é doido, é taxado de doido. Mas não se preocupem, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Preste atenção. Moisés disse para Caleb: Caleb, onde pisou a planta do teu pé, essa terra será sua, porque você creu. Passam-se 45 anos. Moisés passa o cajado para Josué. Josué agora dirigindo o exército de Deus, eles invadem a terra de Jericó. E Caleb vai fazer cobrança para Josué, vai dizer: ô Josué, lembra do que Moisés falou? Olha o que diz a Bíblia, Josué capítulo 14, versículo 6. Aqui é Caleb falando para Josué: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em servir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto. Agora eis que hoje tenho 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal agora é a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor me falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anequins, os grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Irmãos, preste atenção. A cidade que Caleb queria era o Monte Arba. A cidade de Arba, que também era um monte. E Arba significa, o monte chama-se Kiriat Arba, que significa cidade do gigante. Quando Caleb possuiu a terra, expulsou os gigantes, ele mudou o nome Kiriat Arba para Hebrom. Hebrom significa união, unidade. Querido, a igreja será estabelecida no cume do monte.
Onde está o gigante? A cidade do gigante. A maior característica da igreja é a união. Atos, quando fala da igreja, diz que um era o coração e a mente dos que criam. Hebron significa união. Essa é a essência da igreja, a unidade. Eu quero dizer para você nessa noite, que este monte íngreme, que está cheio de gigantes, eles estão dominando a terra que é sua, que é minha. Mas nós vamos entrar e vamos subir esse monte, e vamos transformar a cidade do gigante em Hebron. Vamos transformar a cidade do gigante na igreja. O mundo jaz o maligno, mas por pouco tempo, porque a igreja será estabelecida na terra. A igreja será estabelecida na terra. Nós vamos entrar na cidade do gigante e vamos mudar a história para a glória de Deus. Aleluia! Quando eu comecei a estudar essa palavra, eu falei: meu Deus, eu preciso conhecer os montes da Bíblia. E quando eu comecei a estudar os montes da Bíblia, eu percebi que cada monte havia uma expressão profética de Deus em cada situação vivida nas montanhas. Quando eu olho para a Bíblia, eu encontro um monte chamado Jebus, e a Bíblia diz que neste monte habitavam os jebuseus. Quando Davi assumiu o trono, a primeira coisa que Davi fez foi conquistar o monte Jebus, e ele mudou o nome do monte Jebus para Monte Sião, a cidade de Davi. Esse é o propósito de Deus, que a igreja se manifeste na terra, conquistando espaço. Querido, se você não marchar, se você não lutar, não vai vir nada para você de mão beijada. Aleluia. Tem gente dizendo assim: eu estou esperando cair do céu. Quando Deus quiser. Eu quero te dizer nessa noite, é você que tem que querer e se posicionar. Não espere nada cair do céu. A única coisa que caiu do céu que eu sei foi o diabo. Então cuidado, porque pode cair alguma coisa ruim aí. Não, irmão, se mova, trabalhe, lute, vá para a batalha, em frente, levanta a cabeça, vença o medo, vença a depressão. A terra é sua, o céu pertence ao Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos dos homens. Aleluia. Subi ao monte, trazei a madeira e edificai a casa do Senhor, e dela me agradarei, diz o Senhor, nela serei glorificado, diz o Senhor. Aleluia. Um outro monte famoso na Bíblia é o Monte Moriá. Moriá significa escolhido de Deus. Foi no Monte Moriá que Deus mandou Abraão sacrificar o seu único filho. E Abraão demorou 3 dias para chegar no monte. Quando ele chegou, estendeu o cutelo para degolar o seu próprio filho. A Bíblia diz que um anjo do Senhor apareceu e disse: Abraão, não faça isso. Eis aqui o cordeiro. Quando Abraão olha, lá estava o cordeiro pronto para o sacrifício. Então Abraão mudou o nome do Monte Moriá para Jeová Jireh, o Deus da providência. Este monte que parece que você está perdendo, na verdade Deus chegou com a providência. Neste monte que parece que você está sacrificando aquilo que você ama, não se preocupe, o cordeiro já está preparado. Aleluia. Passe pelos montes da vida, Ele virá saltando pelos montes, e em cada monte uma experiência, cada dificuldade uma experiência que você tem com Deus. Por isso, querido, desfrute das experiências com Deus a cada momento da sua vida. Aleluia. Um outro monte famoso na Bíblia é o Monte Sinai, conhecido como Monte Horebe também. Nesse monte se ouvia trovões e relâmpagos.
sentia o chão estremecer. É nesse monte que o povo tinha medo. Eles diziam: Moisés, fala você com Deus, e depois fala para a gente. Eles viravam as costas e iam embora porque tinham medo. Eu quero te dizer nessa noite: Deus não tem negócio com covardes. Deus não tem negócio com medrosos. Deus está dizendo: vai, entra em densas trevas, sobe o monte. Ele pode estar trovejando, relampeando, o chão está tremendo, não tenha medo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Aleluia. Ainda que eu passe, aleluia, pela mortandade que assola ao meio-dia, pela seta que voe de dia, 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Deus falou: vai, marche, não temas. Uma das palavras peculiar de Deus: não temas, eu sou contigo, diz o Senhor. Só quem tem coragem de enfrentar trovões, tufões, terremotos é que contemplam a glória de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Outro monte na Bíblia é o Monte Abarim, também conhecido como Monte Pisga. Foi nesse monte que Moisés vislumbrou a terra prometida. Abarim significa passagem. Devemos entender, irmãos, que através dos montes nós também avistamos a terra prometida, como também chegamos lá. Lá de cima você tem uma visão ampla de tudo que está acontecendo. Lá de baixo você fica perdido, mas lá em cima você sabe qual é o caminho, se vai para a direita, se vai para a esquerda. É interessante lembrar que para chegar lá em cima você já suou a camisa. É interessante lembrar que para chegar lá em cima, aleluia, para alguns foram 3 dias, para outros foram 40 dias e 40 noites. É interessante lembrar que para chegar lá em cima você teve que pagar o preço. Aleluia, mas vale a pena pagar o preço, porque quando você paga o preço, você tem uma visão correta das coisas. Você sabe exatamente para onde vai. Jesus dizia: eu sei de onde vim, sei para onde vou. Oh, coisa boa é um crente resolvido, que já sabe o que Deus quer, que já sabe o que Deus tem com ele. De lá de cima você já sabe onde é a promessa, você já conhece o caminho. Aleluia. Um outro monte na Bíblia é o Monte Ebal. Estudando sobre o Monte Ebal, engraçado, alguns historiadores dizem que este monte era o monte das maldições, mas do lado do Monte Ebal tinha um Monte Gerizim, que era o monte das bênçãos. Então, cutuca o teu irmão, diga para ele: para cada maldição Deus tem uma bênção. Aleluia. Não se preocupe com as maldições, para cada maldição Deus tem uma bênção. Esses dias eu conversei com uma pessoa sobre a teoria da quebra de maldição, a maldição hereditária. E a pessoa dizia assim: pastor, eu tive que orar e pedir perdão pelo pecado do meu pai, porque eu estava vivendo a maldição do meu pai na minha vida, e ele carregava uma maldição dos seus antepassados. Eu disse: irmã, o seu pai carregava uma maldição de alguém que foi filho de alguém, que foi filho de alguém, que foi filho de alguém, e ele vem carregando a maldição de alguém. Nós vamos chegar, sabe aonde? Nós vamos chegar até, aleluia, o primeiro homem, Adão. A maldição começou lá em Adão. A maldição não é do seu pai, ela começou lá em Adão. A maldição do homem começou em Adão. Por isso que a Bíblia diz: por um homem entra o pecado na terra, mas por um homem entra a salvação. Aleluia. Por isso eu quero te dizer nessa noite:
nenhuma maldição a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam mais segundo a carne, mas agora andam segundo o Espírito de Deus. Não, você não precisa fazer quebra de maldição, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Aí a pessoa me disse: não, mas o meu pai tinha um problema com prostituição, e eu também tinha, então é uma maldição, porque é o mesmo problema. Não, irmã, olha para a Bíblia. O que é obra da carne? Prostituição, mentira, adultério, lascívia, aleluia, tudo isso é obra da carne, é natureza humana, faz parte do homem, e a única forma de quebrar essa maldição é uma vida no Espírito, porque o Espírito, aleluia, vivifica a carne. O Espírito luta contra a carne, luta contra as obras da carne. A única coisa que pode quebrar a maldição na sua vida é uma vida no Espírito de Deus. A maldição não é do teu pai, ela veio de Adão. Aleluia. Amara Shúria Canaraia. Então, para cada maldição, não se preocupe, Deus tem uma bênção. Deus tem Jesus, Ele está aqui para quebrar a tua maldição, para transformar a tua maldição. Aleluia! Oh, decandoribiachebidécia. O monte na Bíblia é chamado Monte Tabor, conhecido como Monte da Transfiguração. É ali que nós subimos e vemos a glória de Deus. Pedro, Tiago, João viram Jesus glorificado, viram Moisés, viram Elias. Quer ver a glória de Deus? Quantos querem ver a glória de Deus? Então suba ao monte, vá até o cume do monte, vá até o final, não desista. Existem vários montes na sua vida que tem levado você a viver um momento de crise, doença, decepção, percas, o medo, a quebra do relacionamento. Deus está dizendo: você não vai fugir de nada disso, você vai enfrentar e vai vencer, porque Ele vai transformar em cura, vai transformar em salvação, vai transformar em batismo com o Espírito Santo, vai transformar em chamado de Deus, vai transformar na restauração da família. É isso que Deus vai fazer. Por isso, vá até o final. Aleluia. Jesus quer vir saltando sobre os montes da sua vida. Jesus quer vir saltando sobre os montes da sua vida. Aleluia. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temerei, ainda que a terra se transporte e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas se rujam e se perturbem, aleluia, e os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Ele virá ao romper da manhã. Aleluia, aleluia. Cutuca o teu irmão, diga para ele: não temas, não temas, não temas. Aleluia. Terremotos, maremotos podem sacudir o monte, mas eu vou te dizer, o que pode transportar o monte é a fé. Jesus disse em Marcos 11:23: porque vos digo que se disser este monte, afasta-te daqui para colar, e não duvidando no seu coração, tudo que pedindo será vosso. Você tem um Deus que é maior que a montanha, e que deu a você o poder, e que deu a você a autoridade de vencer. Aleluia. Zacarias 4:7, ele diz que o monte será removido pelo Espírito e por aclamações de graça. Temos promessas de Deus.
em que o Senhor nos capacitará a pisar os montes da vida. Os montes virão. Cutuca o teu irmão do seu lado, diga para ele: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor. Ah, meu irmão, a aflição vem, a luta vem, a prova vem. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que carrega a preciosa semente com lágrima, com pranto, com dores, porque certamente colherá os seus molhos. Aleluia! Eu vim aqui nessa noite para destravar você, para desafiar você, para que você se mova no propósito de Deus. Desperta tu que dormes, levanta e resplandece, porque virá a sua luz. Aleluia! Os montes virão, sim, eles virão, mas lembre-se, eles são menores do que o seu Deus. Deus é maior do que o teu monte. Foi num monte chamado Calvário, ou chamado Caveira, que Jesus carregou a cruz e fincou a cruz, foi pregado nela, foi crucificado nela. Por isso que Jesus disse: aquele que quiser vir, carregue a sua cruz. Todos nós temos uma cruz, temos um caminho. Qual que é o caminho? O seu caminho é até o monte Gólgota, o teu caminho é até o cume do monte. É ali que Jesus transformou a maldição em bênção. Foi ali que ele transformou o gigante em gafanhoto. Aleluia! Foi ali que o inimigo, aleluia, foi derrotado. Foi no monte Caveira, no monte Calvário. Eu vou te dizer, meu irmão, pegue a tua cruz. No meio do caminho, Deus vai preparar um sirineu, alguém que te ajude a carregar a cruz. Deus sempre tem um sirineu que vai pegar na tua mão, vai dizer: eu sou contigo, eu vou do teu lado, eu te ajudo. Deus sempre vai preparar um sirineu que vai te dizer: eu vou orar pela tua vida, eu vou jejuar por ti, eu estou contigo. Aleluia! Dê valor para o sirineu. Ele vai ajudar você na caminhada. Mas escute, não perca o propósito. O propósito é subir o monte e vencer a morte, vencer o gigante, transformar a cidade do gigante em Hebrom, lugar de unidade. Esse é o propósito. Então vão dizer: onde está a morte? A tua vitória. Onde está inferno? O teu aguilhão. Jesus, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Nós também vamos. Oh, aleluia! Acredita nisso. Nós também vamos, para a glória de Deus. Ei! Oh! Eu já vou encerrar. A Bíblia diz, irmãos, que um homem chamado Elias, homem que orava, fogo descia do céu. Esse mesmo homem um dia se deparou com problemas em que ele não teve força suficiente para enfrentar. E a Bíblia diz que ele foi para o deserto, e debaixo de um zimbro ele pediu a morte. Ele disse: Deus, me mata, porque eu não mereço mais viver. Deus olhou do céu Elias, e Deus enviou um anjo lá. E o anjo levava para Elias pão e água. Diga comigo: pão e água. Você sabe o que significa pão na Bíblia? Pão representa o próprio Jesus e a palavra. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá. O pão representa o Senhor Jesus, que é a palavra. João 1 diz: ele é o verbo que se fez carne.
Ele é a palavra. E o que significa a água na Bíblia? A água representa o Espírito de Deus. Por isso Jesus disse para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nós só precisamos de duas coisas para continuar caminhando, para conseguir chegar onde Deus quer: pão e água, palavra e o Espírito. O anjo tocou em Elias e disse: Elias, levanta e come e bebe, porque com a força dessa comida você vai caminhar 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Elias, você vai sair do deserto e vai até o monte de Deus. Come a comida. A Bíblia diz que Elias comeu e bebeu, mas tornou a dormir. Eu imagino o anjo do Senhor subindo, chegando no céu, dizendo: Senhor, eu cumpri o que o Senhor mandou, levei pão e água. Imagino Jeová dizendo: agora volta, meu filho, porque ele voltou a dormir. Leva um pão novo para ele, leva mais uma água para ele. Preste atenção, queridos, olha aqui para mim. Deus faz isso conosco. Deus sempre tem uma palavra para você de ânimo. Diz: eu sou contigo, eu irei na tua frente, quebrarei as portas de bronze e os ferrolhos de ferro. Deus sempre tem uma palavra de ânimo, dizendo: varão valoroso. Deus sempre tem uma palavra de ânimo, dizendo: eu te ajudo, eu te esforço. Deus sempre tem uma palavra dizendo: eu tenho uma obra na tua vida. Mas parece que no outro dia, muitos de nós voltamos a dormir, voltamos ao sono letárgico. Então Deus, pela sua infinita misericórdia, envia novamente um anjo. Deus usa um profeta hoje, mas amanhã, aleluia, você já está desanimado. Parece que recebemos uma palavra poderosa, saímos daqui cheio de fé, dizendo: eu vou viver os propósitos de Deus. Agora meu ministério vai dar certo, agora meu casamento vai dar certo, agora minha família vai dar certo. Você sai dentro de um propósito, mas parece que isso vai se esvaindo e você perde novamente o propósito e volta a dormir. Então Deus usa novamente o profeta, o anjo. Deus traz sonho, Deus traz revelações. Deus fala com você 1, 2, 3, 10, 20, 30, até que você coloque na sua cachola que o propósito dele com você é um só, que você, com a força da palavra e do Espírito, caminhe 40 dias e 40 noites. Viva o esforço, viva a Labahai de Comidária Subicandaraia. Chegue até o monte, chegue até o lugar determinado de Deus. Oh, eu estou com vontade de voar aqui hoje, irmãos. A Bíblia diz que o anjo tocou em Elias pela segunda vez e disse: Elias, levanta e come, porque com a força dessa comida você vai caminhar 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. A obra que eu tenho contigo não acabou, o plano que eu tenho contigo não acabou. A Bíblia diz que Elias comeu, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Quando chegou no monte, Elias, no lugar de ir para o monte, ele entrou numa caverna. Eu quero dizer para você nessa noite: tem dia que Deus vai usar profeta, amanhã ele usa profeta, depois ele usa profeta. Mas se você, meu irmão, não se posicionar, eu vou te dizer, Deus não vai mais mandar profeta. Ele mesmo é que vai vir ao teu encontro, para que você trema diante da sua presença, para que você creia de verdade. E a Bíblia diz que dessa vez Deus não mandou anjo, o próprio Deus se colocou na porta da caverna, e a voz do Senhor entrou na caverna dizendo: o que fazes aí, Elias? Não te disse, vai para o monte? Oh, aleluia! E Elias, irmãos, como muitos de nós, começou a murmurar: oh Senhor, mataram os seus profetas, eu fiquei sozinho. Oh Senhor, meu casamento, oh Senhor, não vai mais dar certo. Oh Senhor, eu não aguento mais. Oh, e você está murmurando, está reclamando. Deus está dizendo: sai da caverna, sai da caverna, sai, vai
Vai pro monte, vai pro monte. O teu lugar é um monte, não é deserto, não é caverna. O teu lugar é um monte. Ei, balabachúria daraia. Oh, aleluia. Quantos querem viver essa palavra? Quantos querem viver essa palavra? Ele virá saltando sobre os montes. Ele virá saltando sobre os montes. Em frente, em frente, em frente, em frente, em frente. Você tem um Deus que é maior do que a crise, é maior do que a aflição, é maior do que o gigante, é maior do que esse monte. O seu Deus é maior. Vai, suba até o cume, vença, 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 vença. Oh, aleluia, vença, desperta, desperta tu que dormes, e Cristo esclarecerá. Levanta, resplandece, porque já vem a tua luz. A glória do Senhor virá nascendo sobre ti, virá nascendo sobre ti, virá nascendo sobre ti. Ei, se coloque de pé nessa noite. Alabashura bacandarai, alabashura bacandarabachandarai. Ei, alabashura bacandarai. Alabashuria Candaraia. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Nós vamos cantar de novo o peso da sua glória. Ando que acebe Candaiabahai. Urabashura Bacandarabahai. Uralabashura Bacandarabahai. Eu não quero viver um cristianismo barato, não. Eu quero viver o poder de Deus. Não, eu não quero viver palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu quero viver em demonstração do poder e do Espírito. Eu quero romper os limites. Eu quero romper os limites. Hoje Deus te trouxe aqui para te desafiar a romper, a romper, a romper os limites, a romper os limites. Oh, o Senhor me ungiu, o Senhor te ungiu. Oh, o Espírito do Senhor está sobre ti. Shabbat, Shabbat, Sturiakam e Assuriakam. O teu poder, a presença dele está aqui. A presença dele está aqui. Seja liberto, seja curado. Receba a porção de Deus. Receba que a verdade do teu reino fala Soria vem Candará. com o peso da glória. Aleluia. Vem com o peso da glória aqui. Madarashura Bacandaraba. Espírito Deus, manifesta o teu poder. Adore, adore, adore. Receba. Levante a sua mão bem alto, e aplaude o Rei dos Reis.